tecnológicos e o que é que eu estou entendendo como ensino híbrido. As referências nas quais eu me embaso estão no final desse slide, que depois eu posso deixar com vocês tranquilamente aí como material que vocês podem usar, reusar, utilizar. Esse slide aqui não é meu, é nosso, né? É do coletivo, é de conhecimento público, enfim. Então, só para poder marcar o início da nossa conversa, eu preciso deixar para vocês bem explicitado qual é o meu posicionamento em relação a esses dois conceitos, tá? E aí a gente pode discutir, enfim. Bom, primeiro, eu estou entendendo recursos tecnológicos que pode ser falado de diversas formas. Dispositivos digitais, materiais didáticos digitais, tecnologias da informação e comunicação na educação, enfim. Tem várias denominações. A literatura, em alguns momentos, colocam como sinônimo, outras não, e aí a gente pode escolher como a gente quer tratar. Neste caso, eu estou tratando da seguinte forma. Recursos tecnológicos, para mim, são dispositivos que a gente utiliza para dinamizar um processo de aprendizagem e ensino. São dispositivos abertos ou fechados. Então, vamos lá. Dispositivos para dinamizar processo de aprendizagem e ensino, é intencional trazer aprendizagem e ensino e não o processo ensino-aprendizagem. Faço isso para demarcar, para chamar a atenção de que os recursos tecnológicos devem estar mais a serviço da aprendizagem do estudante, o foco, o fim é que o estudante aprenda, e menos para facilitar a vida do professor, a vida do ensino, tá? Então, assim, pode acontecer? Pode. A gente até precisa, nesse momento, até gostaria, né, de que os recursos tecnológicos nos ajudassem a diminuir a carga de trabalho, a precarização do trabalho docente, como a gente tem vivido hoje, especialmente na pandemia, que piorou muito. E a sensação que a gente tem é que nem sempre a utilização de recursos tecnológicos veio para nos ajudar. Às vezes é cansativo, lidar com esses recursos se torna uma autocobrança muito grande, porque é como se fosse obrigatório todo mundo inovar, modernizar, atualizar o seu fazer, utilizando algum dispositivo tecnológico para dizer que está fazendo, ou porque o ensino... Bom, meu enfoque é recurso tecnológico tem que ser algo para contribuir com o processo de aprendizagem do aluno. Vai aparecer mediante um processo de ensino, mas o ensino não é o foco. Para mim, o foco é a aprendizagem. Por isso, a escolha dos recursos, por isso, se eu vou usar ou não vou usar um determinado recurso, está muito mais ligada a mim, muito mais ligada ao aprender. Por consequência, pode também nos ajudar a trabalhar, tá? Então, já muda um pouco esse enfoque aí, colocando a aprendizagem, o sentido do que eu quero que o meu estudante aprenda, como condição primordial para a escolha e para o uso de qualquer recurso tecnológico. E recursos tecnológicos, eles podem ser abertos ou fechados. Isso é muito importante também quando a gente vai fazer a escolha ou uso de algum deles para aprendizagem. Quando eu falo em recursos abertos, eu estou falando em recursos interatividade. São aqueles em que a gente pode alterar o conteúdo do que está sendo utilizado nesse recurso. O recurso, ele é um dispositivo, mas ele é preenchido de conteúdo. Se o conteúdo vem pronto e acabado, nem eu nem os estudantes podemos alterar esse conteúdo, eu digo que esse é um recurso tecnológico fechado. Ele pode ser usado, ele tem o seu lugar, ele serve para ajudar na aprendizagem em algumas situações, sim, mas nem todos. Normalmente, os recursos tecnológicos abertos, aqueles que permitem que a gente altere o conteúdo, altere a mensagem, complemente ou crie mesmo o conteúdo, são os que levam a aprendizagem mais significativa. Então, existem esses dois modelos, interagir e a interatividade são diferentes nesse sentido. Existem recursos aí bacanas, mas que o aluno só faz clicar, seguir e voltar, repetir, voltar novamente. Então, ele está interagindo, mas não há interatividade. Só há interatividade quando a gente consegue colocar o conteúdo dentro do dispositivo e aí fazê-lo mais completo, tá? Então, a partir de agora, eu vou estar falando sempre assim, recursos tecnológicos, lembrando, existem aqueles mais fechados, aqueles mais abertos, e que o princípio, o fim, o foco é o aprender. O ensino é meio do caminho, tá ali a serviço desse aprender, certo? Bom, e o ensino híbrido? Vamos lá. Polêmicas à parte. Agora o cachorrinho está latindo. Desculpa.
polêmicas à parte, ensino híbrido tem na literatura uma gama de pessoas que falam sobre ele com conceitos diferentes. Não há uma forma pacificada de entender o ensino híbrido. Há até quem não gosta do termo ensino híbrido, mas educação híbrida, entendendo que ensino híbrido não é uma metodologia. Começa por aí. Tá? Para entender que não é só uma metodologia, o ideal seríamos falar educação híbrida e não ensino híbrido. Mas aqui vamos deixar ensino híbrido, ok? Então, na minha concepção, ensino híbrido é uma organização pedagógica. Quando eu falo organização pedagógica, já está abrangendo metodologia, avaliação, organização, planejamento, atividades. Então, se tem tudo isso dentro, é uma organização pedagógica. E que vai utilizar diversos recursos didáticos e metodológicos, com variados recursos de tecnologia, material tecnológico, ou pode ser analógico ou digital, em múltiplos espaços. São 3 características que o ensino híbrido tem. Tem que diversificar metodologia, diversificar dispositivo, recurso tecnológico e diversificar espaços de aprendizagem. Quando a gente diversifica, pluraliza esses 3 elementos, pode ter certeza que aqui está uma organização pedagógica no modelo ensino híbrido. E aí, a gente, só um minutinho, vou ter que tirar esse cachorrinho aqui. Significa nossos encontros da pandemia, né? É assim mesmo. Bom, então, por que eu estou dizendo isso? Normalmente, a ideia de educação híbrida ou ensino híbrido está focada no tempo, na dimensão tempo, que eu não tratei aqui nesse conceito. Aqui nós estamos falando de como, metodologia, estamos falando de com o que, recursos, e estamos falando de onde. Eu deixei de propósito a dimensão tempo de fora da definição do conceito, porque eu acredito que não é a temporalidade. Qual é a carga horária da instituição, da aula na sala de aula? E qual é a carga horária em casa ou em outro espaço para dizer que é o ensino híbrido? Não é isso o principal para se entender a ideia do ensino híbrido. Na minha concepção, é preciso para que se diga, este curso, essa disciplina está trabalhando de forma híbrida, que se diversifica esses 3 elementos: metodologia, geograficamente espaços e recursos tecnológicos. Já vou dizendo assim, quando eu falei, por exemplo, em metodologias, eu incluí aqui na definição as reprodutivistas, as ativas e as interativas, porque eu não jogo fora elementos que ainda são considerados, vamos dizer assim, para algumas pessoas como clássicos, tradicionais, né? Eu acredito que, a depender da natureza do conteúdo, da disciplina, você possa ou precise realizar atividades de reprodutividade. Por exemplo, exercícios, cálculos. Existem elementos, existem conteúdos, determinados conteúdos em todas as áreas, que é preciso memória, que é preciso treinamento. Eu não excluo 100% essas atividades ou essa forma de ensinar quando a gente pensa em uma educação múltipla, tá? Tem o seu lugar. O problema das atividades reprodutivistas é a exclusividade delas. Num tempo em que a gente precisa colocar as pessoas para pensar, elaborar funções cognitivas mais executivas, mais amplas, que não só a memorização. Então, eu faço questão de deixar, porque eu não quero dizer que são só as metodologias ativas ou as interativas que compõem o ensino híbrido. Se é híbrido, se é diverso, se é plural, é preciso considerar todos esses modelos. Lembrando, quando é que a gente faz isso? Depende do tema, do conteúdo que você vai trabalhar. Ninguém melhor que cada professor dentro da sua área do conhecimento para saber se eu quero que o meu estudante aprenda isso, é com isso que eu tenho que trabalhar, é nesse tipo de atividade, nesse modelo que eu vou realizar, certo? A mesma coisa com relação aos recursos, pode ser analógico ou digital. Ninguém aqui está falando que com o ensino híbrido não se vai à biblioteca, né? Que a biblioteca agora vai fechar, que só biblioteca virtual é que a gente vai utilizar, que não se vão utilizar textos impressos, material impresso, nada disso.
Ensino híbrido não exclui os dispositivos analógicos que funcionem, os dispositivos analógicos que os alunos tenham acesso, tá? Especialmente no momento de exclusão econômica e social que a gente vive. Então, nada de ficar só supervalorizando aquilo que é o digital. Analógico e digital, cabe a nós, profissionalmente, analisar que conteúdos, com que dispositivos são mais adequados para as necessidades e para a condição dos nossos estudantes e as nossas mesmo. E múltiplos espaços. Outra coisa que o ensino híbrido, as pessoas ficam assim, ou eu estou na sala de aula na faculdade, ou eu estou em casa. Gente, ensino híbrido a gente já fazia há algum tempo, porque nós usamos laboratórios fora da instituição, a gente usa espaços públicos, dependendo da área, vai a museus, visitas de campo, instituições de determinadas áreas, as visitas de campus, todo tipo de espaço que você puder ir, e sala de aula e a própria casa. Lembrando que a própria casa é o seguinte, quando a gente faz as pesquisas sobre o uso de tecnologia, especialmente no ensino remoto, a quantidade de pessoas que estão usando o mobile ou o celular significa que a parte de casa nem sempre é em casa. A gente está levando conosco o espaço para estudo. Então, é no aeroporto, enquanto está esperando um voo, é na fila do banco, quando está resolvendo alguma coisa porque você precisou ir ao banco, é no ônibus. Quantos alunos meus têm assistido aulas dentro do ônibus, acompanhado as aulas, participado de fóruns dentro do ônibus. Então, essa diversidade de espaço, metodologia e recurso é que caracteriza o ensino híbrido. Porque a gente amplia e aumenta as possibilidades de aprendizagem de cada um dos nossos estudantes. Então, a gente não fica preso a um determinado modelo. Então, o banco também está em que, pois é, exceto, Bruno, quando a gente é obrigado a ir ao banco resolver coisas que pela internet a gente não resolve, né? Então, a gente tem ficado muito mais em casa, inclusive, por conta da pandemia. Mas só para demarcar, assim, ensino híbrido não é simplesmente ou eu estou na faculdade ou eu estou em casa. É essa multiplicidade de elementos, ok? Mas não tenho dúvida nenhuma que a dimensão tempo é hoje uma das maiores discussões sobre como vamos organizar o nosso retorno em um modelo híbrido. Poucas pessoas têm se preocupado em diversificar ou pensar em diversificar modelos, locais e recursos. Estão muito mais preocupados em dizer assim, minha disciplina tem tantas horas. Quantas horas eu vou ter que dar no presencial? Quantas horas eu vou ter que passar para casa ou para outros espaços? Como é que eu vou dividir isso? Como é que separa isso? O que é aqui, o que é lá? Né? Então, isso eu sei que tem sido o foco, né, o recorte da discussão. Então, para não fugir da discussão aí, do embate, vamos lá. Deixei um slide específico para a gente falar um pouco sobre tempo, a dimensão tempo. O que acontece? Esse slide resume muito uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem. Qual é a carga horária para esses modelos todos que nós estamos falando de educação? Presencial, híbrido, EAD, MOOC, ensino remoto. Como é que a gente calcula, Lanara, a carga horária de uma disciplina que vai trabalhar dessas formas diferentes? Como é que tem sido isso? Gente, essa é uma pergunta que não tem resposta pronta. E no próximo slide eu vou mostrar por quê. Esse que eu estou colocando aqui é uma tentativa aproximada de dizer tudo que eu já li, já discuti sobre o assunto. E é arbitrariamente uma forma minha de definir. Por isso, vocês podem aqui no chat ou abrir os microfones, se desejarem, para comentar outras formas de distribuição dessa visão de tempo. Porque quando a gente procura na legislação, por exemplo, a gente não tem uma regulamentação tácita. É isso, a carga horária é essa, o percentual é esse, ponto final para a gente discutir. Não tem. Nem mesmo na literatura. Você procura, algumas pessoas ensaiam essa discussão, mas quem pesquisa sobre isso fala sempre de aproximações temporais ou estimativa. Então, essa aqui é a minha estimativa, é o que eu tenho visto. Bom, de um lado, no extremo, nós temos o presencial, ensino presencial, que para nós é 100% físico na sala de aula dentro de uma instituição. Ponto. O curso acontece ali. Você assina a frequência, está lá. Seu corpo físico presente no espaço.
da instituição, é o presencial. No extremo oposto, nós temos cursos em que o estudante, nenhum momento, nunca, nenhum dia, nenhum horário, vai presencialmente à instituição. Exemplo, cursos MOOC, que são cursos em massa, massivos, abertos, online. Cursos massivos, abertos e online. São esses cursos onde apenas existe a interação homem-máquina. Não tem tutoria, não tem monitoria. São tipos de curso pensados na lógica do autodidatismo. Olha, eu não preciso de professor, não preciso de papo com ninguém, eu só quero que você me dê aí o material para estudar, me diga a sequência, eu começo a estudar por onde, começo a ler o quê, e vou até aonde, pronto, e eu aí vou estudar sozinho. Então, são cursos que a gente chama de autoinstrucionais, tá? Isso, Bruno, isso acontece muito, né? É presencial, mas assim, é o corpo que está, a mente da pessoa não está. Por isso que a gente costuma falar em AD, Bruno, sobre outras presencialidades, né? Na educação à distância, pelo menos, existem outras presencialidades. Aqui nós estamos presentes. Você está muito presente, eu não sei se tem outras pessoas tão presentes aqui, né? Estando logadas. É o mesmo do presencial, né? Quantos alunos estavam lá, assinavam a lista, mas a cabeça não ouviu nada, não entendeu nada, assinou a lista, foi embora e pronto, né? Acontece demais. Então, a gente precisa discutir presencialidades. Inclusive, Vivian, dizem, por exemplo, a gente pode se sentir sozinho, literalmente sozinho no meio de uma multidão. E, às vezes, você sente uma presença de um amigo que mora, sei lá, do outro lado do mundo, mas que pelo WhatsApp, que por outros meios tecnológicos conversa com você com frequência, te dá atenção, né? Te enxerga, te observa, se comunica. Acho que essa questão da frequência, presença e distância está muito mais ligada ao quanto a gente se comunica e ao quanto a gente não fala. Então, você pode estar no meio da Avenida Paulista com milhares de pessoas e não se conectar com ninguém. Você está mais sozinho do que qualquer outra coisa, né? Então, a presença tem muito a ver com a conexão, com a comunicação que a gente dá entre as pessoas. Então, assim, cursos MOOC são esses cursos, assim, 100% online. A educação à distância não é assim, gente. EAD não é 100% online. E aí eu posso até trazer legislação para defender a ideia. O decreto 9.057, é o decreto da EAD hoje, o mais atual, que é de 2017, ele prevê a obrigatoriedade de encontros presenciais para avaliações, para as atividades práticas. Em momento algum, a educação à distância diz que as disciplinas de natureza prática têm que ser 100% à distância, de forma alguma. Ela não elimina a necessidade da ida ao campo real, material, físico, tá? E as avaliações. Então, veja que 80% do curso, normalmente em EAD, ele é à distância, mas ele tem no mínimo 20% de atividades presenciais, encontros para orientação de TCC, os estágios, as disciplinas de ordem prática, que precisam de uma atividade prática. Então, é previsto tanto que os cursos EAD de qualidade possuem polos de apoio presencial, porque é previsto que tenha encontros presenciais. Então, no mínimo, 80% pode ter um pouco mais, tá? Esse é um ponto. Bruno está dizendo aqui que já fez um curso MOOC, por outro lado, em que se sente muito presente, acompanhado e conectado. Sim, às vezes a inteligência artificial, a máquina, sabe por quê, Bruno? Porque a linguagem é comunicacional, é dialógica. As pessoas montam o curso e vai falando com você. E se vacilar assim, é muito personalístico. Olá, Bruno, bem-vindo ao nosso site. Você já viu tal coisa? Clique aqui e avança. Aí você vai, aí você comenta. Dependendo do que você comentar, já vem uma resposta. Porque tem tem um nome para isso, alguma coisa com robots, né? Que você já prevê algumas respostas e aí ele vai te trazendo, encaminhando. Você fala com uma máquina, pode ser até que de vez em quando apareça um tutor, no caso emergencial, mas não é muito previsto. Interação assíncrona com colega. Se tem fórum de interação, já tem um avanço aí. Tem que ver se esse curso foi MOOC, com fórum de interação, talvez ele ainda seja considerado MOOC, mas normalmente, se tem fórum de discussão, já é o modelo de educação online, que tem atividades assíncronas, onde há a interação com pessoas, né? Os cursos MOOC, esse que eu estou falando aqui, normalmente são aqueles que
não tem interação com a pessoa, a não ser que você deixe ali livre, se você quiser conversar com alguém, né? Marcelo, não acho adequado tornar obrigatório que as atividades avaliativas sejam presenciais no EAD, embora acho importante que algumas outras sejam. Exatamente, não é, Marcelo, na legislação, eles dizem que tem que ter algumas avaliações presenciais. No mínimo, uma tem que ter. Acho que o legislador não confiava muito, né? Tem algumas coisas. Mas o que mais importante na sua fala, Marcelo, é o que você está dizendo no final. Vai depender da natureza da disciplina, da natureza do conteúdo que está sendo trabalhado. A gente sabe aquilo que pode ser feito online e aquilo que é melhor para a aprendizagem que seja feito no presencial. Ninguém melhor do que o próprio professor, o colegiado do curso, né? Nós no coletivo que pensamos o currículo do curso para decidir o que é que pode ser feito ou não, tá? Então o legislador coloca aqui, porque ele tinha talvez medo de que as pessoas fizessem um curso 100% online, tirando a possibilidade de que necessariamente aquelas atividades de conteúdo que precisam ser presenciais não fossem. E as pessoas aí fizessem um oba-oba, como a gente sabe que tem no mercado, inúmeros cursos de péssima qualidade que fazem assim, né? E deixam o estudante à toa. Não é educação à distância, é educação à toa, né? Reneus, inteligência artificial, exatamente. Bom, então a EAD tem isso, e veja que o conceito... Oi, Sandra. Bruno levantou a mão, eu acho que ele quer falar. Ah, sim, é verdade. Aqui. Eu pulei para Renê. Chica, Bruno. Oi, Lanara, tudo bom? Ai, que bom que vai abrir a câmera. A gente fica tão feliz quando alguém abre a câmera para falar. Que alegria, pode falar. Esses cursos MOOC que eu estou falando, que eu fiz, não era inteligência artificial programada para colocar o meu nome e eu me sentir contemplado, não. Era um curso que você pode fazer da maneira que quiser. Se quiser ser banda voor, faz, né? Você está comprando um pedaço de papel colorido do certificado. Se você quiser aprender, aí ele prevê, depois de cada... E assim, conteúdo não falta. Tem a videoaula da professora conteudista, remete você para zilhões de referências, que se você quiser ler, você lê, se não, você pula. Eu li e aprendi muito. E depois tem um fórum em que você é convidado a fazer sua postagem e pegar pelo menos de 2 colegas para responder. Mas não é um fórum que obriga, não está programado que ele vai contabilizar se você de fato fez. Ao final de cada bloco, vem um questionário patético, perguntando, você respondeu a postagem de pelo menos 2? Se você mentir descaradamente, você vai em frente. Eu não fiz isso. Para escolher postagem de colega que valia a pena debater, eu li umas 15 para achar 2 que tinha conteúdo e que me instigou a responder. Então, eu li um bocado. Aí eu respondi. E eu vi que a minha resposta motivou outras pessoas, porque depois escolheram a minha para debater. Então, aí é que eu estou dizendo que eu me senti numa sala de aula, numa ágora, né? Eu não estava num lugar com todo mundo ao mesmo tempo, mas também não estava sozinho. E eu ajudei outras pessoas a aprender e outras pessoas me ajudaram a aprender. Mas era um curso MOOC. Então, eu podia nivelar por baixo ou eu podia jogar lá para cima. Como é um curso que não vai dar nenhuma certificação que me dá licença para praticar atividade profissional, não tem nada que precise de muita vigilância, então a instituição deixou à vontade. Cada um faz o curso com o nível de qualidade que quiser fazer. Bruno, essa experiência foi interessantíssima. Eu conheço alguns cursos MOOC que fazem isso. Eles são pensados para você estudar sozinho. Mas dão a oportunidade, fóruns e outros, para você também discutir se você quiser. Como você falou, não obrigatório. E eu fiz um nos Estados Unidos, em Stanford, viu? Eu fui experimentar, só para experimentar essas ferramentas. Curso MOOC, bem rapidinho. E lá, sabe como é que era no final? Não tinha fórum, mas tinha que você tinha que fazer um trabalho escrito e postar. E o que é que eles usam? Avaliação entre pares. Eu não sei se a Rejane falou isso na coisa da avaliação. É assim, você só liberava o certificado se você pega... o sistema de avaliação entre pares indica quem vai ler de quem e vai devolver, fazer um comentário. Era um comentário, não era uma correção, como se você estivesse avaliando o conteúdo da redação, nem a linguagem, coesão, coerência, nenhum critério desse, nem normas de formatação, nada disso. Mas você tinha que ler e dar um feedback avaliando o trabalho que a outra pessoa fez e outra pessoa para você.
Aí, assim como você disse, se a gente quisesse fazer banda voa, você colocava uma receita de bolo, a pessoa de lá mandava assim, obrigado, vou fazer em casa, de noite para o jantar do meu marido, e o certificado saía, porque não há o menor controle de se você está participando, se você não está participando, porque o enfoque é realmente disponibilizar material interessante e você vai, na medida do seu interesse, fazendo. Mas esse é um outro exemplo de como você pode, mesmo num curso MOOC, pensado só para isso, colocar algum tipo de interação ou de uma atividade que aí vai ficar a critério da vontade, da ética de cada um, né? Fazer ou não. Então, é isso. Então, no ensino híbrido aqui, o que a gente tem em relação a tempo? Aí a gente tem uma média que é mais ou menos 50%. Agora, é 50% fechado? Não. Pode ser 40, 60, 60, 40 ali. Quando você vai chegando no 100% e no 80%, aí você tem o quê? Se é 80% à distância e 20% presencial, é um curso EAD. É a característica de um curso EAD. Se você tem o oposto, 80% é presencial e 20% à distância, é um presencial com disciplinas à distância, que é outra discussão que está no CAI, que nós estamos acompanhando em nossas congregações, departamentos, que é a inclusão de disciplinas no curso presencial. Ele não vai deixar de ser presencial, o curso será registrado e caracterizado como curso presencial, porque ele tem 80% no mínimo da sua carga horária presencial e no máximo 20% da carga horária total à distância. Então, é só isso. A EAD é o oposto. Eu tenho 80%, né, pelo menos, né, ali online, à distância, e 20% que eu vou colocar, que são as práticas, o TCC, os estágios, enfim. Então, temos uma marca histórica de 80%. Então, até 80%, você vai nesse espectro do híbrido. Né? E quem é que vai decidir esse percentual? É a decisão do professor que está planejando a sua disciplina, analisando a natureza dos conteúdos com que ele vai trabalhar, quais são os recursos tecnológicos que ele vai utilizar para dizer, essa aula, quando eu dou aula sobre X assunto, só pode ser, só vai soar bem, meu aluno só vai aprender se for presencial. Agora, essa aula sobre esse assunto Y, eu não preciso que seja presencial, ele vai aprender bem se eu usar tal recurso, tal coisa, e ele fizer em outro lugar, em outro espaço, num laboratório, numa visita de campo técnica, numa instituição, enfim. Né? Então, é a nossa capacidade profissional de analisar a natureza dos conteúdos, das temáticas e definir com que recurso, em que lugar, em que tempo. No final, quando você terminar o seu planejamento, aí que você vai ver, olha, no final das contas, eu estou vendo aqui que tantos por cento vai ser na sala, tantos por cento vai ser no laboratório, tantos por cento vai ser em casa, tantos por cento vai ser no campo. E aí você tem essa proposta híbrida. A Bruno fez em Harvard. Poderia ser até gratuito se as pessoas não quiserem certificação. Tem isso também. Tem gente que só quer aprender mesmo, até porque o certificado, como você disse, Bruno, às vezes não vai servir para progressão, para nada demais. Então, são pessoas que realmente estão interessadas em atualização. Olha, eu sei tal coisa e surgiu tal nova ideia, tal novo pensamento. Então, vou me atualizar. E aí, por conta da atualização, vai e realiza os cursos MOOC. Tá? Então, isso aqui é só para ajudar a gente, da forma do tempo, a entender o que a gente está chamando de ensino híbrido. Quando vierem as propostas, a gente não ficar preocupado e preso somente a tempo. Né? Nós temos outros critérios, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também agora. Quando? Aqui. Precisamos falar sobre tempo, né? Quando a gente pensa nesse cálculo, mas vamos partir um pouco mais para a prática. Aí vou usar minha disciplina na Faculdade de Educação, de Gestão. É uma disciplina de natureza teórica, porque existe o estágio em gestão escolar, mas eu trabalho com gestão escolar. Quando você vai ver a ementa da disciplina, ela tem uma natureza muito mais teórica. A gente também traz elementos da prática, porque a gente acha importante essa mescla. Mas pela ementa que foi elaborada, ela tem mais carga horária teórica do que prática. Ela é TP, mas é mais teórica que prática. Mas vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo? Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração. São 3 coisas. Uma, quais são as variáveis quando eu tento calcular uma disciplina ou um curso à distância? Eu tenho material, Lanara, eu quero criar um curso à distância. Como é que eu sei qual é a carga horária?
desse curso que eu vou fazer? Quem é que determina se o curso vai ter 20 horas, 40 horas, 68 horas, 72, 105, sabe? Quando se trata de trabalhos também online. Aí, primeira coisa, o volume de informação que o seu curso tem, que a sua disciplina tem. Olha, eu já trabalhei com especialização em gestão escolar. Se eu fosse querer colocar todo o volume de conteúdo e informação da especialização dentro da minha disciplina de 68 horas, eu não ia conseguir, gente. Eu ia ficar sobrecarregando o estudante de um monte de assunto que só uma especialização dá conta de você aprender. Então, essa é a primeira variável. Qual é o volume de informação que a gente tem para poder trabalhar dentro da carga horária que a gente tem estabelecida? Tá? Então, está cabendo mesmo? A gente tem ouvido muito isso dos estudantes. Os professores, depois que foram para o EAD, estão multiplicando, triplicando o volume de coisas que a gente tem para fazer, de atividade, de texto, de leitura, como se fosse uma coisa solta. E não é intuitivo, isso não pode ser intuitivo. É preciso realmente analisar dentro do currículo do curso. Eu vou formar que profissional. Minha disciplina nesse curso está aqui por quê? Por que um professor pedagogo precisa de gestão educacional escolar? Esse foco eu tenho que ter. Daí eu faço a seleção do que ele precisa minimamente aprender no curso de pedagogia. Porque eu sei que existem conteúdos e informações que só uma especialização, mestrado, doutorado em gestão vai dar conta. Então, como é que eu faço? Primeira coisa eu preciso sentar e pensar no volume de informação que eu tenho para dar no meu curso. Então, a depender do volume de informação, você vai ter um curso maior, uma disciplina maior, com carga horária maior ou menor. Outra variável, o tempo, o tipo de mídia que a gente vai disponibilizar. Isso para cálculo de curso online é interessante. Se os vídeos demoram de 10 a 15 minutos, aí é prático. Aí você conta quantos vídeos você tem, quanto tempo ele vai levar para assistir. Se não parar, né? Se for na sequência. O mesmo serve para podcasts. Quantos minutos de podcast? Qual é o mais adequado? Quanto tempo uma pessoa realmente está presa em atenção para cada um desses conteúdos? Você soma e aí você tem uma ideia de quanto vai dar na carga horária. Cursos que não têm atividades assíncronas são fáceis de calcular a carga horária. É só contar quanto tempo de vídeo, quanto tempo de podcast, quantos textos eu tenho pronto, tá? E terceira variável aí, é a quantidade de material para leitura. Bom, só por essas três variáveis, a gente vê que não é fácil fazer conta sobre carga horária para curso. E aí, ó, não há padrão universal, nem cálculo específico. Você procura na internet como é que se calcula o tempo de um curso à distância ou a carga horária da parte online ou híbrida, fixo, universal, determinado, não tem. Por essas três variáveis você já vê, tá? Segundo ponto para falar. Cada estudante, gente, tem um ritmo próprio para estudo. Então, mesmo quando você vai dizer assim, como é que eu sei a quantidade de material de leitura? Porque eu tenho que calcular quanto tempo de leitura. Ninguém lê no mesmo tempo que ninguém. As pessoas têm tempos diferentes de leitura de texto. Existem pesquisas científicas que dão uma média. Tá aqui até do ladinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas é sempre uma estimativa. Não é fechada. Então, é quase impossível afirmar que a carga horária específica X se aplica para todos os alunos. Então, 68 horas minhas de gestão para alguns alunos é suficiente, para outros não dá para nada. E para outros assim, nossa, meu Deus, eu já estou vendo isso aqui, sobrou tempo, dava tempo de ver muito mais porque eu já dei conta de fazer. Então, não existe. E quanto mais assíncrona for o planejamento para as atividades híbridas, mais difícil de você fazer uma estimativa, né, de quanto tempo um estudante precisa para aprender o que você quer que ele aprenda. Quanto tempo precisa. Por mais que você diversifique as fontes de acesso de trabalho nesse conteúdo. Aqui, por exemplo, uma disciplina que está registrada como 34 horas pode, na verdade, na prática, exigir 60 ou 90 horas de estudo desse aluno. Então, por exemplo, não sei se Gil chegou a fazer essa conta. A Harvard tem lá um curso de atualização que eles colocam como de 30 horas. Mas, para nós, por exemplo, nosso ritmo de leitura da língua inglesa pode ser muito diferente, até menor, do que quando a gente está lendo em português. Então, eles podem ter feito um cálculo para eles lá. Eu vou levar muito mais tempo. E olha que o curso não tem timer. Não é que significa que depois de contados minutos,
Bruno perdeu o acesso ao curso e ele não vai ter que aprender, ele é obrigado a aprender naquele tempo. Não. O curso MOOC de 30 horas, o ser humano pode ficar a vida inteira estudando, terminando. Ele vai terminar quando quiser. Né? Ele é livre para terminar e até não terminar. Então, a flexibilidade temporal para quem estuda é diferente. E como é que, então, eu vou determinar que foi 30, não foi 60, não foi 90? Pela quantidade de volume de conteúdo, pensando mais ou menos na média de vídeos, podcasts e textos. Tá? Essa é uma coisa. Então, por isso que às vezes tem assim cursos de 30 horas aí na internet ou 20 que a pessoa levou muito mais tempo para fazer. E o terceiro e último ponto para se pensar nessa questão do tempo, na hora de dividir o tempo na escolha do recurso e do ensino híbrido. O método mais simples para se estimar a oferta de um curso quando é assíncrono é, primeiro, a gente soma os tempos totais daquilo que a gente tem tempo mesmo, que é áudio e vídeo, né? Podcasts e vídeo. E você pode calcular uma média de 3 minutos, isso aí, gente, estatística do pessoal da área de letras, tá? Para leitura por página. E chutar, eu confesso a vocês que eu procurei outra palavra para colocar nesse slide, mas não tinha melhor. É realmente chutar o tempo que cada estudante vai levar para realizar as atividades que você vai passar. Certo? Então, essa média de 3 minutos, eu converso com pessoas e dizem assim, não, eu já fiz aqui, eu já liguei meu timer aqui uma vez e peguei um texto, um artigo científico, né? Porque a gente não está lendo poesia, a gente não está lendo quadrinho, a gente está lendo artigo científico. Peguei uma página de artigo científico assim, e aí fiz uma leitura, não passei por cima das palavras, fiz uma leitura com calma para entender o que eu estava lendo, e eu vi que eu levei 2 minutos. Outro disse assim, eu fiz a mesma coisa que você, mas eu levei 5 minutos. Né? Marcelo gostou de chutar, né, Marcelo? Tá legal, chutar todo mundo entende, é isso mesmo. Agora, nos cursos Senap, achei que me certificaram horas com generosidade, mais do que gostei. Pois é, porque a gente pode, né, lidar um tempo, sabe que o tempo era muito maior do que realmente necessário. Aí você fica se perguntando, Bruno, quem foi o designer que calculou o tempo para dizer, para isso aqui são tantas horas, né? Para você foi generoso, para outras pessoas pode não ter sido. Então, essa ideia de uma média de 3 minutos por leitura, por exemplo, se a gente começasse a levar isso em conta para a qualidade dos estudos, a gente poderia repensar a quantidade de textos que a gente coloca. E aí, assim, sempre lembrando, a gente faz isso, nós todos fazemos isso. Existe um material de estudo de leitura obrigatório, que é quando você selecionou e disse assim, olha, não vai sair da graduação sem ter lido isso. É o mínimo que o ser humano tem que ter. E você pegar e separar aquilo que é complementar. Que é, olha, para saber mais, para avançar, para aprofundar, para aqui. Né? E a vida também lá fora vai ter muito mais. Então, faz uma curadoria de materiais que você sabe que talvez não dê tempo, mas que são importantes. E numa aula você pode tocar no assunto, citar esse elemento, citar esse conteúdo, citar essa informação e dizer assim, olha, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, vão aqui. E definir o que é obrigatório, que é aquilo que você vai usar na avaliação. Tá? E aí fazendo uma média de 3 minutos por leitura para poder organizar. Vamos para o lado esquerdo agora, aliás, direito do slide. Como calcula a carga horária? Olha aqui, isso, gente, é um chute, ok? Eu não sei como vocês estão calculando o seu tempo, como é que vocês vão pensar esse ensino híbrido para o ano que vem na sua disciplina, mas isso aqui é para provocação, volto a dizer, só para provocar vocês. Pensando uma disciplina de 68 horas, que vai exigir 4 horas semanais, que dura 17 semanas. Por que eu estou chamando essa atenção? Na EAD, a gente gosta de calcular o tempo por semana. Sabe, a gente, assim, quanto de estudo cabe numa semana de um estudante? Quanto ele precisa ler, ouvir e escrever, ou produzir por semana. Então, a unidade semana é algo que a gente usa muito como unidade de medida para calcular o que a gente vai ofertar na EAD. Aí, quando a gente percebe, por exemplo, que ele precisa elaborar um mini projeto para uma situação problema. Poxa, isso em uma semana não vai dar. Então, a gente põe 2 semanas. Porque a gente precisa de uma marca. Né? Então, na EAD, a gente costuma ter marcas. Isso aqui somos nós da UFBA. De 68, são 4 horas semanais, né? Dependendo de como se divide no presencial, 2 dias de 2 horas ou um dia inteiro, um turno inteiro, por 17 semanas. O que cabe, então, na parte assíncrona? Se eu tenho ainda aquele meu cronograma de aulas do presencial de 2019, se eu olhar para esse cronograma, como é que eu vou saber calcular a parte assíncrona? Porque a aula, eu sei o horário de entrada, eu tenho uma ficha de frequência e o horário de saída. E ali eu me adequo, né?
Se eu acabei o conteúdo mais cedo, eu tenho um plano B, a gente avança. Se não conseguir terminar da aula, na próxima a gente continua e eu vou fazendo os ajustes temporais à medida que a coisa acontece. Como é que eu faço isso na parte assíncrona, online? Tá? Então, olha aqui um exemplo. Um vídeo de 15 minutos. Eu estou colocando um vídeo de 15 minutos porque quando a gente procura na literatura, é a média. Tá? Então, normalmente os vídeos vão durar de 10 a 20 minutos. Passou de 20, o pessoal que pesquisa já diz que as pessoas perdem a atenção, não funciona direito, enfim. Mas, às vezes, gente, é um documentário. Sabe que é importantíssimo e que vai realmente ajudar. Então, aí você já sabe, olha, esse aqui vai ser uma sessão. Eu vou calcular esse tempo aqui. É o documentário. Vai levar 1 hora, vai levar 50 minutos, não adianta. Mas vamos dizer que aqui a média, né, nacional seja um vídeo de 15 minutos. E que você tem que pensar mais uns 5 minutos para anotações, porque não é sentar e ficar olhando para a tela e escutando o vídeo. Então, assistir a um vídeo de 15 minutos requer que, no mínimo, ele leve 5 minutos fazendo anotações, porque esse vídeo provavelmente vai gerar ou mensagens num fórum, ou dúvidas num fórum de dúvidas, ou até conversas e diálogos numa aula futuramente. Então, a ideia de aproveitar didaticamente assistir a um vídeo requer que se faça paradas e crie anotações. Que anotações são essas? Perguntas para fazer depois, comentários que você gostaria de... Olha, pensei nisso. Exemplos que você queira dar para ilustrar. Discordâncias sobre o que foi dito. Enfim. Então, anotações que se façam enquanto assiste o vídeo, porque você realiza uma atividade mais bem elaborada. Depois, então aqui nós temos o quê? 20 minutos. Um artigo de 20 páginas. E pelos cálculos do pessoal, que é média de 3 minutos por página, vai levar 1 hora. Se a pessoa se concentrar em 1 hora, ler um artigo de 20 páginas. Eu conversei com algumas pessoas que disseram assim, eu não consigo. Outros, antes disso, eu acho que sim. A participação em um fórum, 30 minutos. Isso aqui, gente, esse cálculo aqui é por semana. Lembra que eu falei? Estou falando uma semana. É um vídeo de 15 minutos, um artigo de 20 páginas, um fórum que ele vai precisar levar mais ou menos, em média, 30 minutos para poder conversar com 3 pessoas, né? Fazer um comentário, deixar alguma coisa ali. Pode ser sobre o vídeo, pode ser sobre o artigo, vai depender. E uma atividade de produção. Essa vai levar 2 horas. Metade da carga horária das 4 horas semanais da semana, metade da carga horária da semana é o aluno mão na massa. Então, aqui, eu não sei se é um mapa conceitual, se é um glossário, se é uma resenha, se é um resumo crítico, se é uma lista de exercícios, se é um questionário que ele vai responder, novamente falando de diferentes naturezas de disciplinas que existem em diversos cursos, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade de você pensar, como é que eu vou dividir? No presencial, eu sei, as 4 horas, o que é que eu vou fazer ali com eles? Mas ir para casa, né? Ir para fora daqui? Como é que eu calculo o que fazer? Então, se a carga horária aqui do tempo vai nesse sentido, tá? 20, 20, 40, aqui 120, e aí você tem as 4 horas somando os minutos que estão aqui. E aí você consegue dizer assim, olha, eu programei para você 4 horas de estudos nessa semana. Essa semana nós não vamos para a faculdade. Então, eu programei aqui 4 horas de estudo para você. O que é que cabe nessas 4 horas? Isso aqui. Isso aqui é uma média, uma estimativa, tá? Vocês podem jogar um pouco mais para lá, mais para cá. Mas eu estou falando demais até agora sobre o Bruno e Marcelo colocaram. Sobre isso, vocês já tinham pensado? Como é que vocês estavam pensando fazer esse cálculo, gente? Ou vocês não tinham pensado ainda? Lembra que isso aqui não tem a ver, por favor, com a questão trabalhista. Não estou discutindo aqui como é que você vai dividir e comprovar, né, junto à Prodep, ou sei lá, quem quer que seja, que você está trabalhando efetivamente, porque você, né, não está, ou como é que está ali na faculdade. Aqui estou falando de uma carga horária de se pensar assim para o aluno, para a aprendizagem. Mas vocês tinham pensado alguma coisa assim? É assim que vocês estão se preparando para o híbrido ou não? Marcelo, tá colocando... Manara, sinceramente, eu acho que as pessoas não tinham pensado nisso nem no presencial. Exatamente. Eu olho para os lados e vejo que tem disciplina de 68, de 34, que é porque sempre foi, não é porque ninguém foi fazer uma conta, é porque é o jeito que você arruma o prato do estudante. Então, temos uma unidade acadêmica aqui na UFBA, que toda disciplina é de 68, quase, a faculdade inteira. Porque aí você arruma, ou ela é de segunda e quarta,
Ou ela é de terça e quinta, ou ela é de sexta e sábado, ou de 7 às 9, ou de 9 às 11, ou de 11 às 13. Fica muito prático de arrumar o horário do estudante. Mas será que todas elas têm a mesma densidade, conteúdo, dificuldade? Não, não tem. Não tem. Então, assim, essa discussão a gente não fazia nem no presencial. Isso não é um problema novo. Só que antes a gente não estava nem aí. A Clarissa, 4 textos para ler em uma semana, irreal no meu ver, para caber no tempo hábil. Clarissa, aí é que entra a discussão. O professor passa os 4 textos. Será que ele vai garantir uma aprendizagem qualificada obrigando a ler os 4 textos? Se alguém lê os 4 textos, mas leu mesmo, quantos vão conseguir, nesse contexto, ler os 4 textos? Aí, quando não vê, lê quantos, na verdade, né? Mas eu achei ótimo, Bruno, você ter falado isso, porque mesmo no presencial, então, essa unidade, que todas as disciplinas são 68, a gente imagina que algumas, na prática, estão desenvolvendo, estão propondo um volume de estudo que dá 30, na verdade, e outros que estão sendo, né, sobrecarregados. Estão tentando enfiar em 68, 120, cento e tantas horas. Sandra? Eu estou me lembrando, semana passada eu fiz um atendimento para um estudante, e é uma coisa que os professores vão ter que levar em consideração, o que a Covid fez. Um menino, um aluno, ele morava com o pai e com a avó, e tinha uma diarista, aliás, uma pessoa que era a empregada aqui todos os dias. A Covid veio com medo, dispensaram a diarista, a pessoa que fazia as tarefas domésticas, por causa da avó, que era idosa e tudo mais. O que aconteceu? Esse aluno assumiu as responsabilidades domésticas, então ele tem que cozinhar para ele, para a avó, para o pai, ele tem que lavar a louça, ele tem que varrer a casa, ele virou o doméstico da casa. Então ele não tinha isso, e por causa da Covid, então o aluno que antes era só aluno e só tinha preocupação em estudar, hoje, de forma geral, já existe um outro quadro, né, geral. Mas existe alguns que, pela lógica, se não fosse a Covid, ele seria só aluno, porque ele não é casado, ele é solteiro, ele vive com o pai, com a mãe, então só tinha tempo para estudar. E agora não, mesmo esse aluno que, né, tem uma rotina hoje diferente da rotina que tinha. Então ele disse que está puxado, com dificuldade de estudar. Tem a questão das tecnologias, do acesso, de estar tudo ali à mão, de não estar saindo para outros lugares, então acaba que gasta esse tempo mais com tecnologia. Então tem vários aspectos aí que está envolvendo também esse momento casa, né? Que não a gente tem que considerar quando vai disponibilizar. E outro detalhe é que não tem só um componente curricular. São 5, são 6, são 7, tudo isso. Exatamente, Sandra, exatamente. Bom, enfim, e aí, veja, na verdade, quando a gente está discutindo esse tempo, a gente está gastando agora um tempo para discutir a profundidade, a densidade, a qualidade da própria disciplina, do desenvolvimento da disciplina, que é o que Clarice está colocando aqui. A gente está pedindo coisas que está sendo irreal, e muita gente está discutindo assim, está nivelando por baixo. Esse período remoto, os alunos aprenderam muito menos, porque a gente minimizou algumas coisas, passou por cima de outras, né? Enfim. 8 disciplinas de saúde coletiva, Clarice. Eu tenho estudantes que estão fazendo vários estágios ao mesmo tempo, todos, né, no sentido remoto. Bom, então essa discussão é uma discussão que não termina, mas que, já que estamos falando em ensino híbrido, isso vai acontecer, essas variáveis todas precisam estar presentes. Seria bom que se voltasse a conversar sobre isso, porque a gente não quer diminuir qualidade, mas encher de conteúdo, volume de coisas que a gente está achando que está dando para alguém fazer é irreal, também não funciona. Tem coisas que tem muito a ver com a avaliação, que já deve ter dito no outro, né? Hoje, por incrível que pareça, de manhã, eu estava conversando com um estudante da PUC de Minas. E ela disse, eu estou aqui com as olheiras, tem 3 dias que eu não durmo, porque uma professora passou uma atividade, deu um prazo de 5 dias, olha o tempo, 5 dias, 250 questões de equação para a gente resolver. Aí eu fiz assim, 250 aqui, menina, exagerado isso aqui. Quantas foram? Ela, 250. Não foram 25 equações. Ela tinha que responder manualmente, calcular. Não é marcar, não é prova de múltipla escolha, né? De que você poderia até chutar, não. É aberta, você tinha que fazer a equação lá. 250. Eu quase não acreditei.
Se eu não conhecesse a menina, eu não acreditei. Aí eu disse assim, qual é o trabalho que a gente tem? A gente, na verdade, responde umas 100 e depois a gente sai pegando as mesmas disciplinas, copiando e colando até chegar no número 250, porque a professora não corrige, não. Se essa professora tem 40, né, em média 40 alunos, e ela passa para cada um 250, ela vai conseguir corrigir. Eu nem sei calcular. O estudante sabe que ela não vai calcular. Ela diz assim, eu digo, mas você ainda faz 100? Por quê? Será que ela olha o quê? As 10 primeiras? Aí eu fico imaginando qual é o sentido pedagógico de aprendizagem de passar uma atividade com 250 equações. Será que a capacidade cognitiva de elaborar equações você não conseguiria atingir numa média de estudantes mandando que ele fizesse 25? Que eu comecei a achar 25 pouco depois que eu ouvi isso. Então, não é invenção. Hoje, eu escutei hoje de uma aluna da PUC de Minas, da área de, acho que é engenharia e arquitetura, 250. Comum, ela faz sudoku, né, aquela coisa comum. Não faz sentido, principalmente porque o professor não vai corrigir, não vai dar retorno. Tanto que eles estão fingindo. Aí, sabe, olha a estratégia, como é que o aluno se vira na pandemia. Eles se reúnem em grupo, cada um responde 10, trocam, eles só corrigem, só fazem 100 das 250, eles deletam, misturam na parte de trás as 100 últimas, repetidas as 100 primeiras e mandam para a professora e ela dá nota. Simplesmente dá nota. Então, esses casos é que a gente precisa, é o que puxa, né, para conversar. E aí a gente se pergunta, precisa de 250 equações para aprender a competência necessária dentro da formação de um engenheiro? Porque eu não posso perder de vista, gente, meu egresso. Eu estou ensinando isso para quem? O que é que esse profissional que eu estou ajudando a formar precisa saber para ser um bom profissional? Nós todos trabalhamos na formação profissional. Nós estamos formando profissionais. Eu tenho que me perguntar isso. Quando eu tenho um volume de conteúdo para gestão, aí eu digo assim, um pedagogo, o que é que para o pedagogo, eu não estou formando o diretor da escola, estou formando um pedagogo que pode vir a ser ou não. O que ele precisa para essa formação? Por que um pedagogo precisa saber de gestão? Porque quando eu responder por que ele precisa, eu vou saber exatamente o que eu preciso para ensinar para ele. Para ele sair, garantir que ele vai ter essa base nessa formação profissional que ele tem. Eu acho que isso deveria ser algo a ser discutido em todas as áreas. Enfim, mas vamos lá. Daqui a pouco, olha, a Sandra já está dizendo aqui. Olha o tempo. Tá vendo, Sandra? Funcionou. Vamos caminhar. Aí eu vou passar bem rapidamente por essas premissas, gente, porque eu quero passar dessa parte mais teórica e falar para vocês sobre recursos tecnológicos, que eu acho que tem coisas interessantes aí e também abrir a discussão. Bom, diante disso tudo, recursos tecnológicos escolhidos e educação híbrida, quais são as premissas, o que é que a gente não pode perder de vista? Prioridade para que seja educação híbrida, não seja qualquer coisa. Mediação em rede, né? Que exemplo aqui foi colocado por Bruno também. A gente cria espaços de discussão, põe as pessoas para conversarem entre si e participa. Aqui é importante que a gente participe para que a discussão não se perca e para que a gente também faça algumas provocações. O Bruno falou assim, depois que eu falei, todo mundo veio atrás. Essa fala tem que ser a nossa. O professor tem que ser esse provocador aí para estimular e instigar o engajamento das pessoas na troca, no compartilhamento de ideias, de saberes e tudo mais. Aprendizagens colaborativas. A gente precisa repensar essa coisa dos trabalhos em grupos, como fazer, se está garantido que todo mundo aprenda mesmo, se a colaboração está sendo garantida como atividade ou se não, tá? Mas isso é importante, a aprendizagem individual, sozinha, exclusiva, ela perde um pouco do seu sentido, ela não é completa, existe, mas não é completa. O conhecimento livre, eu não vou entrar em outros debates aqui, porque seria uma outra live, um outro encontro nosso, mas priorizar software livre, priorizar as redes livres, os dispositivos abertos, porque eles trazem como princípio filosófico que o conhecimento deve ser de todos e todas, que a universidade não se encastela e produz conhecimento para si, mas para uma relação com a sociedade, se possível, com a sociedade, com os saberes da nossa comunidade, numa troca, numa relação muito dialética. Então, muito cuidado na hora da escolha dos recursos tecnológicos, para a gente, se a gente pode ter a opção
de recursos e dispositivos livres, a gente não usar o comercial. Durante a EAD, o mercado de tecnologia em educação, de instituições privadas em educação superiores, cresceu enormemente. São instituições que fazem capitalismo de vigilância, que roubam os nossos dados, que usam o nosso material. Então, assim, eu entendo que é uma luta grande, não é uma luta de uma pessoa só, mas se a gente tem opções livres, que a gente não se venda para as grandes corporações de mercado da educação e tecnologia, como o Google, como o Microsoft, como tantas outras. Quando a gente às vezes não tem a opção livre dentro da qualidade que a gente precisa para o que a gente quer, ok, eu até entendo. Mas esse é um ponto que a gente tem que ter em mente, um critério, uma premissa na hora de escolher os recursos tecnológicos dentro dessa concepção. Porque a gente tem material livre, aberto, com código aberto, onde as pessoas podem criar, co-criar, autorias são garantidas, diferente desses dispositivos das empresas que, além de fechados, não nos permitem alterar determinadas coisas e, ao contrário, roubam os nossos dados para fazer aí desse mercado louco que a gente tem dentro da educação na economia. Conteúdo multimídia, se possível, dá para a gente gastar um tempo nosso e procurar nas redes simuladores, podcasts, vídeos para todos os conteúdos que a gente tem. A gente pode ter, assim, uma tabela, uma gama de diversificação, que não só os textos, porque a linguagem escrita não é a única que nos faz aproximar de um momento de aprender. Eu conheço pessoas que começam com o vídeo, assiste o primeiro vídeo, depois vai para o texto, já vai com outra visão. Já sente o texto mais palatável e consegue dialogar com a leitura escrita melhor. Outros ouvem um podcast, aí depois vai para o texto, começa no texto, vai para o vídeo. Então, se você tem uma gama de múltiplas linguagens, você diversifica as possibilidades de aprendizagem para os diversos tipos de alunos que a gente tem. E para as condições. Às vezes eu não posso assistir um vídeo no ônibus, mas eu posso botar um fone de ouvido e escutar um podcast, sabe? Então, tem uma série de critérios que justificam por que os conteúdos, que os recursos digitais, eles, se possíveis, se a gente puder fazer uma curadoria, uma pesquisa de bons materiais nessa área, diversificando a linguagem, só auditiva, vídeo, audiovisual, imagética, usar memes, usar charges, né, dessas formas, textos, então a gente não fica só com aquela mesma coisa velha. E os livros, obviamente, né, que eu não me perco dos meus livros. E, por fim, a premissa da coautoria, que é permitir, lembra que eu falei? Recursos tecnológicos que permitam que a gente altere a mensagem, que a gente complete, complemente, que a gente seja autor também do nosso conhecimento, para que a gente não seja apenas consumidor e fique sentado, assistindo, escutando, passivo o tempo inteiro. O ensino híbrido requer que a gente diversifique isso. Se a gente tem como premissa a autoria e a coautoria das produções, eu acho que a gente faz melhores escolhas. Cristina Lanari, as atividades que a gente faz nas próprias aulas síncronas. Eu faço trabalhos em equipe e, às vezes, nas próprias aulas síncronas. Eles levam 15 minutos reunidos pelo Zap e depois retornam com as questões respondidas. Tem funcionado, Cris? Eu tenho feito e que bom, interessante que você falou isso no funcionado, WhatsApp. Tem funcionado legal. Eles voltam ou com respostas, ou com problematizações, ou com o trabalho começado, de modo que a gente retoma e está funcionando a interatividade. Legal. Tá vendo? Aqui na RNP você tem salas múltiplas, que você pode colocá-los também, né? Aqui onde você chega, tem, nos usuários tem um lugar assim, criar múltiplas salas. E eu já descobri que no Google, que usa o Meeting, também tem salas múltiplas paralelas que você coloca eles ali, você pode acessar, porque às vezes nem sempre você pode ir no grupo para tirar uma dúvida naquele momento. Porque lembra do presencial, a gente fazia as rodinhas na sala e quando os alunos estão no grupo, a gente não fica parado, a gente vai passando de um por um, né? E aí, como é que vocês estão aqui? Ah, professor, está fazendo assim, tem a dúvida. Eu sentia falta disso. Então, aqui nesse Big Blue Bottom que a gente está, que é da RNP, tem salas para... Agora a gente fica doida, viu, Cris? Porque os áudios ficam abertos. E eu fico ouvindo. E a gente tem que descobrir como fechar e abrir os áudios de cada sala nesse período de 15 minutos a 20 minutos. Eu fiz algumas vezes e 15 minutos foi pouco. Aí, olha o que é cálculo. Eu fiz algumas vezes e 15 minutos e foi terrível porque tem o time-out.
Na sala tem um timeout. Quando dá os 15 minutos, cai e volta todo mundo obrigatoriamente para cá. E eles voltaram sem ter terminado. Professora, não estava na melhor parte, acabou. E aí eu disse, olha, eu não estou sabendo calcular o tempo direito para essa atividade. Mas fale, diga que você estava falando, Cris. Como criar novos links para as salas do Meet? Realmente eu não sei. Pronto. Não, agora não dá. Mas a gente precisa fazer isso. Fazer uma oficina, depois marque uma oficina de Google Meet e de RNP para a gente aproveitar as coisas que tem nessas salas, que a gente, o quadro branco do Jamboard, se focar oficinas nisso, é muito bacana. É muito bacana. Ó, inclusive, teve uma coisa também, que foi o que aconteceu. No curso do SUAS, de serviço social, teve o Capacita SUAS, eram 2 turmas, sabe? Um professor com 30 alunos e uma professora com 30 alunos em 2 salas do Meet separado. Eles conseguiram fazer o espelhamento das 2 salas, que quando o professor estava falando, estava explicando o slide, ele estava explicando para a sala dele e a outra sala também era transmitido na outra sala. Não era pelo YouTube, era transmitido na outra sala, que a professora estava só mediando. Depois, a professora da outra sala entrou com a parte dela, na sala dela com seus alunos, e foi transmitido para outra sala do outro professor. Porque não cabia... Lembra que eu tenho um limite de pessoas por sala? Né? Como não cabe, porque aí vocês vão dizer assim, mas por que então não ficaram os 2 professores juntos com todos os alunos? Porque tinha um limite de quantidade de alunos por sala. Então, eles transmitiram de uma sala para outra e os professores compartilharam a aula, mesmo estando cada um na sua sala. Mas as salas do Meet que você fala são a partir do link que a gente cria de outras reuniões, é isso? Ou é dentro da mesma sala nossa a gente cria? Pronto, 2 coisas diferentes. Criando link. Isso, 2 coisas diferentes. Isso que eu acabei de falar eram realmente salas inteiras criadas separadamente, porque tinha os alunos do professor A e os alunos do B, um transmitindo para o outro. Mas o que eu falei antes, que é esse que seria o equivalente ao seu WhatsApp, seu grupo do WhatsApp, é dentro do Meet. Você, como aqui também, você diz assim, criar salas paralelas. Ele dá a opção para você inserir os estudantes na mão, dizer quem é que é o grupo. Por exemplo, eu que vou decidir. Vai ficar Hilda, Joilda, Sandra e Sheila do grupo A. Ou você pode botar assim, distribuir aleatoriamente. O próprio sistema distribui pela quantidade. Você só bota um número. Quantas pessoas você quer em cada sala? Aí você bota assim, 4. Pronto. Ele mesmo pega aleatório e põe as 4 dentro da sala. E cria as salas automáticas. Assim, pá. Aí aparece, eles vão conversando e você vai entrando em uma por uma e vai conversando até que... Aí você marca o tempo. Quanto tempo essa sala paralela vai durar? 15 minutos, 20 minutos. Porque aí o tempo fica contando. Aí um estudante fez para mim, professora, o pior é que eu fiquei tão ligada naquele timer que eu não consegui discutir, porque eu estava preocupada, e quando eu não fiquei, vai acabar, peraí, deixa eu dizer, acabou. E aí voltaram para a sala principal. Então, a gente ainda tem que aprender como elaborar um procedimento de tempo, como é que vai fazer isso. Diz que o timer deu uma ansiedade nos alunos, coisa que o WhatsApp não faz, né? Sheila está dizendo aqui, eu já abri 2 salas ao mesmo tempo, mas eu ouvi os alunos nas 2 salas e ficou inviável. Sheila, tem como a gente fechar o som de uma e da outra. Só não posso, amiga, te lhe dizer agora, mas a gente fez isso, nessa que ficaram os 2 transmitindo. Então, a gente só ouvia o áudio da sala que o professor estava falando, mesmo estando com as 2 abertas ao mesmo tempo. Tem como. Vou descobrir depois mando para vocês, porque realmente, olha, Sheila, é inviável ficar ouvindo todo mundo, fica uma loucura. Sair da sala maior. Os estudantes do Google Meet precisam sair da sala maior? Ai, meu Deus, já que a Berenice falou. São links novos, Cristina. Não, entendi, agora complementando. Mas precisa de extensões específicas no Meet para navegar, não é para o navegador. Marcela, eu acho que essa extensão que permite criar salas só na conta corporativa, tá? Nossa conta corporativa, porque claro que a conta pública que nosso Gmail que a gente tem não dá. E depois a gente abre a sala ou antes? Sheila, depois você abre a sala principal que entra com os estudantes. Aí eu lembro que no Meet, do lado esquerdo, tem assim, criar salas paralelas. Aí você configura, diz quantas salas, ele faz a escolha e os estudantes vão para essa sala. Quando você clica, eles todos vão para essas salas separadinhas. Mas aí os áudios todos ficam abertos. Você, inclusive, está em todas, né? Como você é a criadora, quem é o criador da sala, que está criando as salas paralelas, automaticamente já está inserido em todas as salas. E aí tem um timeout e volta.
Eu uso a conta corporativa. Pois é, Sheila, tem. Beleza, mas depois manda pra gente. Mano, eu vou pegar essas informações todas. Aí aprendi no Capacita Suas, agora, recente, no curso de provimentos, né? Para Capacita Suas. É muita coisa bacana que a gente precisa ampliar essa rede, né? De compartilhar essas coisas interessantes aí para quem quer. Enfim. Bom, então, estou caminhando para o fim, viu, Sandra? Queria comentar com vocês sobre alguns recursos de uso geral, que eu acho que vocês já conhecem, mas assim, hoje não foi programada uma oficina. Eu acho, por exemplo, que cada um desses recursos, ou pelo menos dois, né, em dupla, a gente pode marcar umas oficinas mais práticas, e é oficina mesmo, não tem momento nenhum de discussão, o tema não é um tema que remete a coisas mais teóricas, é oficinas. Tá? Essa imagem aqui, só para dizer o seguinte, às vezes eu me sinto assim, o que eu tenho de aplicativo no meu celular, o que eu tenho de... Todo lugar que eu vou, que alguém me diz um recurso bacana, eu estou baixando, instalando, mas eu não tenho tempo de dar conta de aprender a usar tudo. E às vezes a gente fica assim, não adianta, gente, ter uma quantidade mega de recursos. Se você jogar no Google, tecnologia para tudo, vem milhares, pagas, públicas, em inglês, em português, de todos os tipos. Então, a gente precisa realmente fazer algumas escolhas, ir devagar, sair dessa ansiedade, dessa chuva de um monte de tecnologia que a gente fica se sentindo obrigada a aprender a usar. Tá? Não é assim. Sentar para fazer um planejamento com calma e dizer, poxa, para isso aqui seria tão interessante se eu tivesse algo assim. E aí pesquisar, entrar nas redes, nas nossas redes, ver, aí sim, aprender aquela tecnologia, começar a usar, não usar várias de uma vez. Eu não partilho dessa ideia de que a gente tem que se tecnologizar e estar sempre usando tudo. A gente tem que ir com calma e fazer as escolhas e aprendendo a utilizar uma por vez, porque a gente não dá conta desse universo de um monte de coisas, né? Então, aqui eu só estou para ilustrar mesmo para vocês, e coisas que se jogar no Google, tem manual, olha, vídeo no YouTube, passo a passo de como usar todos esses recursos, assim, que para a gente é bem interessante, que é muito melhor, às vezes, talvez, até que alguma oficina que tem. Então, só para ilustrar, o Kahoot. Kahoot hoje é um dos mais famosinhos sites da internet, dispositivo, para fazer quiz e para jogos interativos. Ele no início, olha como é que funciona. No início ele era público, hoje ele já tem duas versões. A primeira é que você se cadastra livre, até tal ponto, até tal tempo é livre, você pode usar à vontade. Depois, você tem que pagar. Se você quiser algo mais sofisticado, com maior quantidade de perguntas, com um quiz um pouco maior, um quiz que coloque imagens no quiz, aí você começa o sistema de pagamento. Isso que eu falei para vocês, a gente tem que estar atento às soluções possíveis livres para que a gente possa não ficar presa a esse mercado, né? Então, o Kahoot é um dos exemplos que muitos professores têm utilizado para fazer, inclusive no encontro síncrono, porque ele é muito intuitivo e muito simplesinho. Você põe o link e o estudante vai, durante a aula mesmo, ele vai respondendo, ele já vai gerando os gráficos e mostrando as respostas. Enfim, para fazer quiz, para fazer pequenos jogos, hoje é um dos mais utilizados. Depois, isso aqui tudo está com link, eu deixo o PowerPoint para vocês com link, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, é um dos recomendados para jogos. O site do Canvas, eu acho que quase todo mundo conhece, tem cada dia mais ampliado. Quando a gente quer especialmente criar infográficos, folders, ou fazer uma linguagem mais curta para materiais de estudo, o Canva é excelente. Mas ele tem slides, ele tem mapas mentais, mapas conceituais, banco de imagem, gráficos, muitos tipos de gráficos. Então, sempre que a gente quiser dar uma atividade em que o aluno precise transformar um conteúdo, por exemplo, que está em formato texto sequencial, em um outro formato de gráfico, de infográfico, de imagens, o Canva é excelente, ele ainda está bastante gratuito, poucas coisas estão pagas nele. A maior parte do material é muito livre e os estudantes também conseguem fazer isso de forma intuitiva. Um outro recurso que eu gosto muito é o GoConquer, quando eu sugiro fazer especialmente mapas mentais, que são, eles são, como é que diz a palavra? Em movimento, eles são dinâmicos, pronto. Não é aquele mapa que fica em PDF,
parado, ele é dinâmico, porque ajuda, inclusive, no momento de apresentação. Eles usam uma linguagem que parece aquela linguagem flash, de fade in, fade out, de movimento. Então, você organiza uma apresentação em forma de mapa, que fica muito bacana. Mas o Gongonga não tem só mapa, ele tem quiz, ele tem outros slides também. Bruno está dizendo aqui que usaram o Mentimeter na especialização em gestão de pessoas, de competências, né? E dali já criavam o Wordless, rapidinho. Como estudante, eu gostei. Nunca fiz isso. E como eu tenho acesso ao curso de gestão de pessoas, eu vou lá futucar para conhecer. Vou falar lá com Beth, lá em ADM, pedir para dar uma olhada, viu? Porque eles fizeram e de lado mais de mente já criaram o Word. É como se fosse nuvem de palavras, né, Bruno? Que você está chamando desse Wordless, ou será que estou entendendo diferente? Porque É isso mesmo, Wordle. Palavra com puzzle, né? É nuvem de palavras mesmo. Isso. Eu já ia dizer, é o mais adequado. Hoje é o que mais se usa para criar nuvem de palavras ou aquele puzzle que você completa as palavras. É muito Foi bacana. a professora Daniela Moscon que usou na disciplina dela, Lana. Você não usou na sua, não, que foi a primeira. Não. A minha não tem nada a ver. E ainda tem o Padlet e o Wakelet. Gente, está fazendo muito sucesso, sabe onde o Padlet? Nos grupos de pesquisa. O pessoal tem feito linhas do tempo para organizar o conteúdo dos estudos dos grupos de pesquisa, dependendo como você organiza os estudos. E aí, cada responsável pelo grupo de pesquisa, cada pessoa fica responsável naquela semana por alimentar o Padlet, porque ele vai ficando um mural muito interativo, que cabe, né, nessa linha do tempo, linha do tempo é uma forma de organizar, porque como ele é um mural interativo, você arruma ele do jeito que você quiser, por tema, por área, por recurso tecnológico, porque você pode colocar nesse mural vídeo, áudio, imagem, texto, e ele é muito intuitivo de arrumar. As pessoas que estão em grupos de pesquisa têm gostado muito como um repósito, vamos dizer assim, ele se torna um repositório das produções no grupo de pesquisa em cada encontro, como resultado de cada encontro. Então, as pessoas estão substituindo memórias e mapas que eram escritos sobre cada encontro do grupo de pesquisa por usar o Padlet. O Padlet é a versão paga, que é aquela que tem a versão livre, mas só dá direito a um. E o Wakelet é o Padlet totalmente livre, tá? Se quiserem usar. Alguém usando? Cristina usa, né? Slides, isso. Pronto. E aí, ok, aqui são os exemplos. Agora, gente, quando as meninas disseram assim, o público é eminentemente da área de saúde, lá fui eu fazer umas pesquisas sobre o que a gente tem por aí de recurso tecnológico para essa área que não é minha. Então, nunca chega para mim, né, sobre isso. Eu encontrei, especialmente, um material que eu estou curiosa para saber se vocês conhecem, que é este aqui, o Primal Pictures. Olha, vocês já ouviram falar desse site, que é um dispositivo para mapas anatômicos 3D, em 3D? Primal Pictures, já ouviram falar desse site, desse site completo de mapas anatômicos? Quem aí já ouviu falar? Berenice não conhece. Gente, olha, vou contar a história para vocês. Estou eu pesquisando material para encontrar com vocês hoje. Aí assisti uma live de um professor da Unicamp de farmácia. Nessa live, ele apresentou o Primal Pictures. Bom, pela qualidade do material, eu disse assim, isso é pago, a gente não vai ter condições de fazer. Aí eu descobri outra coisa. Ele disse na live, olha, a CAPES comprou uma licença, pagou muito caro, a CAPES comprou e disponibilizou no portal de periódicos da CAPES para todas as universidades públicas vinculadas ao portal. E que todo mundo pode usar. Essa aqui é o caminho para usar o Primal Pictures, que ele é carinho, mas a CAPES pagou. Então, vamos aproveitar enquanto a licença está paga e se pode usar. E eu vou mostrar para vocês o caminho desse simulador. Tem mais. Ele não é só um simulador 3D de toda a anatomia humana, do osso, as veias, tudo. Ele tem também, dentro desse site, exercícios, atividades, quiz, questões, estudo de caso,
que você pode também utilizar. Ele já vem como um negócio completo. Então, vou tirar aqui para mostrar a vocês rapidinho. Vou projetar uma nova guia e mostrar... Opa! Não. Mostrar como é que a gente acessa esse dispositivo. Eu disse, nossa... Porque aí, assim, tem que futucar muito. Talvez fosse interessante, quem conhece, fazer uma oficina com vocês da área de saúde aí, tanto enfermagem, nutrição, saúde coletiva, medicina, enfim, para poder usar, porque tem muita coisa. Aí, ok, vamos lá. Vou mostrar aqui no site. Então, tá aqui no Google. Olha como é fácil de entrar. Eu vou digitar Portal de Periódicos da CAPES. O meu já está até aqui, ó. Portal de Periódicos da CAPES. Bota no Google, pronto. O primeiro link que vem é esse aqui, certo? Eu não estou logada. Isso é interessante. Comentando aqui com as meninas que eu não tinha descoberto isso. Eu acho que a maioria das vezes que eu usei o portal de periódicos, eu não estava logada no café, na rede federada. O mesmo café para entrar no Moodle, nosso AVA. Então, é a rede confederada do café. Quando você entra na rede, gente, a multiplicidade de materiais que, quando você não está logado, não aparece, exato, Berenice, fica restrito. Mas por que tem materiais abertos e materiais fechados? Os abertos são aqueles que não geraram custos para a CAPES. Mas essas licenças caras que a CAPES paga, se ela pagar para deixar aberto para o mundo inteiro, a empresa vai falir. Não, o acordo comercial não foi esse, né? Ela comprou para as universidades utilizarem. Então, professores que têm senha no café, esses vão ter acesso a dispositivos. E eu só estou falando desses. Eu imagino, se vocês fizerem pesquisa dentro desse periódico logados, quantos outros dispositivos não devem ter e a gente não sabe. Então, vamos lá. Eu vou aqui em cima, ó, tem assim, ó, acesso café. Eu clico em acesso café, aparece aquele símbolo que a gente até já conhece e diz assim, digite a sigla ou o nome da instituição. Então, aqui eu vou botar UFBA. Aqui, já achei, Universidade Federal da Bahia. Enviar. Aí, olha o que aparece, nosso provedor famoso, conhecido, que a gente usa para entrar no AVA. Eu clico em acessar, espero carregar a página, pronto. Agora já aparece aqui, ó, acesso por Universidade Federal da Bahia. Eu já não estou na parte livre, ok? Então, o primeiro passo para encontrar essa tecnologia aqui do Primal é logar na página do portal da CAPES pelo café, ok? Feito isso, aí o passo é o seguinte, vem aqui na busca, tem 4 tipos, assunto, periódico livre, busca base. Gente, tem que clicar em busca base, porque se você botar direto aqui, Primal Pictures, vai vir a revista especializada em medicina, vai vir um monte de artigo científico, não pode. Primeiro, clique em buscar base. Tem que aparecer esta página, tá? Agora sim, você pode escrever Primal Pictures. E aí, depois que escreveu, enviar. Vai vir somente o link para ele. Ó, é esse aqui. Primal Pictures Interactive Anatomy. Anatomia interativa. É um produto audiovisual. Pelo menos o meu navegador já traduz para o português, porque ele é todo em inglês, mas vocês também não vão ter dificuldade. Lá em cima já está dizendo, ó. Então, aqui, eu vou abrir só um, gente, porque eu não sou da área, eu nem sei como mexer. Eu vou por aqui, você vê do lado que tem anatomia, quiz, imagem, especialidade clínica e produtos legados. Então, nesses quizzes aqui já tem exercícios, se vocês quiserem, para passar para os estudantes. Vou clicar no primeiro, que é cabeça e pescoço. Agora, quando eu cliquei, eu acho que não abriu. Deixa eu ver se abriu, porque é isso, ele não abre outra aba. Então, eu preciso fechar aqui para abrir a aba que ele abriu. Vamos lá de novo, porque como ele abre uma nova aba, eu não consigo projetar. Pronto, agora eu estou projetando, tá? Deixa eu ver. Está, que eu cliquei em cabeça e pescoço. Veja se faz o movimento aí, ó. Tá girando, gente, a cabeça aí para vocês? Eu tô com o mouse, viu? Para lá, vai até as costas, joga para cima, joga por baixo. Só para saber, girou aí para vocês? Girou, eu não consigo ver. Pronto, beleza. Aí, por exemplo, se eu chego aqui e clico em cima dessa parte da frente, ele fica verde e do lado ele me diz.
é alguma coisa frontal, né? É um músculo frontal. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está mostrando músculo. Mas ele pode mostrar as veias. Eu vou clicar aqui em outra coisa. Ó, tá vendo aqui agora? Agora eu estou mostrando para vocês as... Ó, como eu estou girando aqui a cabeça da criatura. Aí ele vai colocando camada por camada. Ele pode mostrar, começar mostrando o osso, o esqueleto, depois coloca as veias. Aí se eu clico em algumas veias aqui específicas, ele muda a cor, ó, ficou verde. Aí ele vai a explicação do lado. Crânio facial, alguma coisa. Se eu clicar aqui na parte dos dentes, aí ele já vem explicando. Tá vendo como ficou verdinho aqui os dentes? Aí eu vou mudando e virando aqui para lá e para cá, enfim. Aí eu vou botar aqui agora o quê? Ouvido. Aí aqui eu vou clicar aqui no ouvido. Agora eu já estou olhando só para dentro do ouvido, tá vendo? O otorrino aqui mostrando. Aí vira para lá, vira para cá as partes. Agora sim, né? Não tem nenhuma cerinha, tal. Aí, ok. Aí se eu clicar nesse negócio aqui azul, que eu não sei o que é, ele fica verde e aqui já me explica o que é, tá vendo? Se eu clicar nesse aqui, já me explicou do lado outra coisa. E aqui você vai colocando camadas e camadas e vem a explicação de cada coisa, girando para lá e para cá. Aí ele dizia assim, isso é para o estudante não ficar, coitado, carregando aquele monte de mapa de anatomia na mão. Eu nem sei se o estudante carrega mapa de anatomia, mas enfim. Deixa eu mudar aqui agora. Tem esse crânio colorido aqui, que eu não sei o que é, para lá e para cá, que vira, que você olha dentro do osso, o que é, enfim. E vai botando camadas e camadas. Pronto, isso é para um estudo de anatomia. Opa, volta aqui. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando, porque agora eu não estou olhando o chat, né? Parece a visão da feiticeira escarlate. É possível. Enfim, mas eu achei bastante interessante esse simulador. E eu lembrei que na área de geologia tem muito isso. Eles têm simuladores para colocar... eles, na verdade, assim, eles têm os dados de um terreno real que eles mediram. Eles chegam nesse simulador e jogam os dados no sistema. Depois que eles jogam, aparece a imagem do terreno nas dimensões do conteúdo dos dados que eles jogaram. Depois eles colocam as dinamites, a quantidade de dinamites. Aí quando eles clicam e explode, aí vê se realmente o terreno cedeu na forma que tinha que ceder, se a quantidade era certa. Então esses simuladores na área de geologia tem muito de cavernas, de minas, engenharias de minas. Na internet tem vários. Eu nunca tinha visto assim, gratuito. Por exemplo, para anatomia, deve ter para cada especialidade da área de vocês, gente, algumas maravilhosas, né? A Vera disse, nossa faculdade utilizando peças cadavéricas. Pois é, talvez vocês, cada aluno não consiga ver também. E eu não estou aqui no modo, tem um modo tela cheia, viu? Eu nem estou no modo tela cheia aqui. Confesso a vocês, eu não consegui mexer em tudo isso aqui, não. Tem mais para lá, tem mais para cá, tem girar 360, girando aqui para cá, para trás, e para olhar, e cada coisa que você clica, em cada vértebra aparece. E tem um modo que é tela cheia mesmo, que eu acho que na hora da exposição, deixa eu ver se é aqui. Não, aqui é flip vertical. Botou de cabeça para baixo agora, ó. Agora ficou de cabeça para baixo. Enfim, dá para fazer tudo assim com ela, girar, jogar para lá, jogar para cá, enfim. Era essa parte aí. Então, aqui só falando da anatomia, né? Eu queria... Posso? Diga, pode, sim. Olhe bem, a anatomia, o site que você utilizou, é muito interessante. Mas o estudo da anatomia requer o desenvolvimento de outras habilidades. Sim, e nós temos uma professora que se chama Thelma Massuco, que ela desenvolveu uma técnica de plastinação, né, que é uma técnica absolutamente inovadora, utilizada, ela fez oficina nos Estados Unidos, na Europa, que você pega a peça anatômica, submete à impregnação, obviamente, com polímeros, e ela conserva a maleabilidade, as características táteis da peça humana original, entende? Então, eu acho que o site é muito interessante, mas o estudo da peça, desta forma, ele agrega o valor, né, no sentido da aproximação com a realidade, porque é uma peça anatômica humana, entendeu? Mas sem aquele odor do formol, etc., né? Sem a degradação do tempo. Então, a gente está em determinados aspectos bastante avançados
em relação à utilização de recursos pedagógicos, tá? Sim. E é isso importantíssimo que você falou, professora Sumaia, porque é o quê? O que a gente pode fazer em tempos pandêmicos, que a gente não tem acesso a esse material físico concreto agora, e depois, quando a gente entrar o híbrido, é híbrido. Então, assim, começamos com algumas atividades e quizzes em 3D, olhando os dispositivos que a gente tem, depois a gente vai para a peça física, ou o contrário, a gente começa com as peças físicas, inclusive, valorizando esse trabalho, depois complementa com conteúdo nesse 3D. Então, as coisas se complementam, né? Vão ali se encaixando, e a ordem também, né, se decide o que fazer. Pois né? a professora Thelma está entre nós aqui nesse simpósio. Está vendo, Thelma, como eu honro o seu valor? Ela está dizendo aqui, ó, que já viu as imagens desse programa, tem poucas que são imagens de cadáver. Até o professor que estava falando sobre essa, ele dizia assim, eles têm tentado atualizar cada vez mais esses materiais. Porque o que a gente se preocupa com o recurso tecnológico? Ele é algo renovável, ele é algo que está sendo atualizado sempre. Você tem equipes fazendo uma ampliação ou não. Então, tem uma equipe de desenvolvedores que faz. Então, o que a gente, por exemplo, valoriza? A gente se imagina não só consumindo uma tecnologia dessa da Primal Pictures, que a CAPES teve que pagar para disponibilizar, mas como a gente poderia fazer pesquisa com os nossos estudantes interdisciplinar, trazendo o pessoal de ciência da computação de TI, para criar aquilo que também seja a nossa cara, a nossa competência. Esses meninos têm condições de fazer. Então, é isso que a gente fala de autoria, coautoria, produção, e fazer um recurso desse aberto, onde todos os alunos pudessem complementar. Se os estudantes pudessem, né, em parceria, trazendo os elementos, a estrutura, o desenho, o pessoal de desenho da Belas Artes, com o pessoal de TI, eu estou sempre pensando assim, poxa, se teve alguém que produziu, por que a gente não pode? Bom, mas a gente não tem bolsa, a gente está sucateado, os meninos não têm bolsa para trabalhar, a universidade está essa situação terrível, né? Enfim. A Thelma está disponibilizar aqui. Estamos usando vídeos de cadáveres. Nesse período, estamos usando os vídeos do Aclent acima. Aqui, já tem aqui, ó, bem legal. Então, é isso. É o que a gente tem para usar como a gente tem, e o que falta para a gente também aproveitar e talvez pensar, né? Como criar aí grupos de pesquisa, ver quem tem interesse, porque eu acho que a gente pode, né, também começar aos poucos, às vezes sem recurso, mas fazer isso aí. Eu achei interessante que às vezes a gente não se divulga isso, né? E algumas pessoas utilizando. Enfim. Bom, para concluir, porque a gente já está chegando pertinho do final, gente, eu tenho alguns últimos slides aqui, que eu também fazendo outras pesquisas, eu achei uma situação interessante. Quando eu estava pesquisando sobre dispositivos digitais para a área de saúde, nas minhas pesquisas vieram dois elementos, dois jornais, na verdade, que são esses jornais científicos de muito tempo, e mostrando a evolução do jornal físico para o jornal eletrônico e para a plataforma digital que esses jornais se transformaram. Então, o BMJ e o Knowledge Plus, do NAJ, também, que são jornais, assim, que eu estava comentando, eu fui ler sobre o material, são jornais de ciências, de publicação científica, que começaram em 1800 e alguma coisa, do século XIX. E atravessa o tempo com a qualidade, eles mantêm o jornal como a origem do trabalho, mas esses jornais hoje se transformaram numa plataforma porque eles trazem estudos, casos de clínicos, espaços para discussão, exercícios, né? Esse segundo, por exemplo, ele diz que tem além do jornal, para além do jornal das publicações, tem um sistema de aprendizagem que é adaptativo. Tem um desses jornais, por exemplo, tem um dispositivo digital que é sobre medicalização. Um sisteminha que você coloca ali os medicamentos a partir da comorbidade, da doença que a pessoa tenha, e aí, a partir dos outros medicamentos que ela já está tomando, para saber os tipos de reação. Não sei se eu entendi direito, por exemplo, quando eu estava lendo, mas meu filho que tem diabetes, às vezes tem médicos que têm dificuldade de prescrever antibiótico, porque tem açúcar, não tem açúcar, e fica procurando qual é que eu vou prescrever. Então, são sistemas interessantes para mostrar o que acontece, o efeito de um medicamento com o outro que você já toma.
E, enfim, além dos estudos de caso clínicos, tem exercícios. Então, o que era antes, historicamente, apenas um dispositivo de publicação de artigos científicos no jornal, esses jornais hoje já estão ampliando o seu campo de atuação para plataformas digitais, a partir desses estudos aí, que eu achei bem interessante. Aí, não concordo com a professora Lanara, mas dependendo do curso, não é bom medicina, odonto, fisioterapia. Nesse período, estamos usando os vídeos do Atlântico, sim. Sim. Então, é isso, gente. Assim, quem melhor pode responder sobre escolha, critério, utilização, como utilizar, quando utilizar, no presencial e no online, é o professor de cada disciplina, de cada curso, a partir do currículo, do que é que o projeto propõe, que egresso que nós estamos formando. E acho que fazer esses experimentos, né? Fazer essas pesquisas, socializar as experiências de quem está usando, que plataforma, que recurso tecnológico, para dinamizar e garantir que uma aprendizagem, porque se o futuro vai ser uma educação híbrida, então a gente, em algum momento, pode pensar, né? Como fazer para complementar as aulas presenciais com o que vai passar para casa, com aquilo que a gente pode hoje ver bem melhor, que antes a gente, às vezes, não tinha, porque os mapas, os livros de anatomia, eles são todos unidimensionais, e você vê em 3D e ter acesso em 3D já dá um diferencial para o entendimento daquilo que aparece. Então, essas duas plataformas também têm materiais e espaços para atividades interessantíssimas. Já estou partindo aqui para o final do nosso encontro. Na verdade, aqui é o que eu quero propor para vocês, assim, uma solução caseira. Para não falar só dessas coisas, né, que estão na internet, livres e abertas, o que a gente tem hoje? Uma coisa importante para a gente lembrar. Esses recursos digitais tecnológicos, a gente não tem o suporte técnico da STI, da UFBA. O que a UFBA tem hoje, como suporte, que a gente pode dar suporte, é, por exemplo, o Moodle, o ambiente virtual Moodle. Então, além dos dispositivos todos que a gente já aprendeu a usar no dia a dia, ou no curso Moodle, que, né, a universidade também oferece, o que mais, assim, tem sido buscado como diferente daquilo que as pessoas não sabiam, são os joguinhos do Moodle que esse novo AVA tem, que o Moodle antigo não tinha. Então, era só para dizer a vocês, assim, uma solução caseira, de algo um pouco mais simples, que dá para exercitar o conhecimento que já se tem de uma forma diferente, tá? Então, são esses jogos que o mundo oferece. A única, não é aqui uma oficina, eu acho talvez até que não precise. Existem sites, vídeos na internet que mostram muito intuitivamente como criar esses jogos. A única coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: são 4 jogos principais que o AVA nosso tem, que vocês podem usar hoje como recurso caseiro, que já está à mão para poder ampliar as formas de trabalhar com tecnologia. Palavras cruzadas, a forca, a sopa de letras e o jogo do milionário. São 4. Mas a gente não cria esses jogos em si, quando você vai lá inserir um jogo no Moodle. O que a gente cria de conteúdo é o glossário. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, pelo ícone diferente. O ícone do tabuleiro é um ícone para mostrar que isso é um jogo. Tá? Mas o outro ícone aqui, que parece umas letrinhas e está coloridinho, é um glossário. Então, para criar qualquer jogo no Moodle, você cria um glossário. E aí os estudantes podem fazer o glossário. Vamos supor um glossário de anatomia. Vamos dizer assim. Aí tem lá as partes e a explicação do que é cada uma delas. O estudante cria o glossário. Então, um grupo vai fazer sobre a parte do esqueleto, outro vai falar sobre músculos, outro sobre o sistema nervoso, sei lá. Você pode fazer assim. Eles vão criar glossários separados. E daí, você cria o jogo. Quando você cria o jogo, é muito simples. Você entra assim, inserir palavras cruzadas. Digita o nome do que é o jogo e aí ele pergunta de onde vai extrair o conteúdo da palavra cruzada, de qual glossário. Aí você escolhe o glossário que já foi criado pelos estudantes. Quando você marca e dá um clique, ok, pronto. O jogo já está pronto. A palavra cruzada já aparece aqui prontinha. E quem elaborou, na verdade, o jogo foram os estudantes. Aí um vai jogar o jogo elaborado pelo glossário do outro grupo. Vocês podem trocar os grupos. Ou você elabora o glossário, ou os estudantes elaboram colaborativamente e vão jogar o jogo a partir das palavras que os outros criaram. O visual dos jogos é assim. Esse de cima aqui é o da forca, tá? E as estudantes fizeram um glossário sobre, eu acho que era alguma coisa para o curso de merenda escolar,
e aí tem aqui as palavras, aí vai aparecendo ali o bonequinho e tal. Esse de baixo é só o visual, como é que está o de palavras cruzadas. E veja, eles não foram editados em si. Você cria o glossário e depois ele automaticamente puxa. Ele é muito simples de fazer. Esse aqui, verdinho da esquerda, é o jogo do milhão, do milionário. Aí tem as cartas, tem a ajuda aos universitários. Você vai jogando mesmo para ganhar, para ver quem chega mais perto ali da pontuação. E aí, esse aqui embaixo é o sopa de letrinhas. Não, esse aqui é palavra cruzadas. O anterior é sopa de letrinhas. E as palavras cruzadas. Então, basta criar o glossário, que quando você cria o jogo, ele automaticamente monta aquilo ali. E aí os alunos podem criar os jogos, na verdade, e jogar entre si. É uma forma de fazer um treinamento, né, uma memorização. São jogos ainda assim que são ligados para você revisitar, né, fazer uma revisão, para você fazer uma revisão do que foi estudado. Não é ainda um dispositivo assim que ensina muito, mas que pelo menos diversifica um pouco e dá uma oportunidade de você investigar se os seus conceitos para os seus termos estão aí condizentes, estão legais, né? Bom, olha, 1.300 alunos por semestre. Poxa, professora Thelma, que interessante, viu? Enfim, gente, então, eu estou aqui algumas referências do que eu usei, né, hoje nesses slides, e se for o caso depois, a gente pode marcar para um próximo ciclo de estudos aí da PDU e do ateliê didático, uma oficinazinha de jogos, mas assim, isso que eu acabei de dizer para vocês é básico, é o suficiente. Coloca os meninos para fazerem um glossário, a partir daí os joguinhos saem e fica interessante. Solução caseira, que a gente consegue fazer direitinho. Lanara, eu fiquei curiosa para saber se algum dos professores presentes já usaram esses dispositivos do Moodle. Ou do joguinho? Dos jogos, Alguém já criou, gente, algum joguinho desse? Então, até uma disse que já. Berenice, a gente falou que não. Mas, olha, se qualquer um de vocês que tenha um glossário, vamos supor, eu tenho um glossário na minha disciplina que eu criei e tal, faça o teste, vá criar um jogo qualquer. Mas é pouca coisa para configurar. Você só vai escolher esse glossário aqui. Quando você diz assim, esse glossário, marquei. Criar, pronto, o jogo já sai prontinho, porque ele puxa do glossário. Tá? Então, às vezes, assim, poxa, eu vou criar um jogo no Moodle. Aí a pessoa pensa que vai ter que criar esse desenho dos bonecos, botar essas letras. Não, isso tudo já está pré-fabricado. Você só escolhe o glossário. Cristina disse que já usou caça-palavras. Pois é, Cristina. O que você fez para o caça-palavras, igualmente você pode fazer para o Forca, para o Milionário, para a Sopa de Letrinhas. Provavelmente tem muito mais jogos aí, porque não estão instalados no nosso Moodle, mas a base é o glossário. E eu acho isso muito interessante, porque se o glossário é construído pelo estudante, a construção dos verbetes são fundamentais. Eu não vou saber na área de vocês de saúde, mas, por exemplo, na educação, a Cristina sabe o que a gente está falando. Tem estudante que confunde didática com metodologia. Não são sinônimos. A definição de didática não é a mesma definição para metodologia, mas no dia a dia, para tudo eles usam didática. Se é um problema de relação professor-aluno, aquele professor não tem didática. Se a avaliação dele é boa ou ruim, porque a didática daquele professor é péssima. Gente, não é didática, é avaliação, não é didática, é metodologia, não é didática. Por quê? Porque a gente às vezes usa todo tipo de palavra para dizer qualquer coisa. Ou escolhe uma que a gente quer e para tudo fala aquilo. Então, é importante que a gente conheça bem os termos daquilo que a gente usa na nossa área. Então, elaborar um glossário nos faz ter muita consciência do que é algo que não é igual àquilo, não é igual àquilo outro. Estão muito relacionadas. No dia a dia, a gente vive a metodologia. Quando você não pode falar em metodologia sem falar em didática. Você não fala em didática sem falar em avaliação. Mas não é porque você não está falando que são sinônimos. Não são. Imagino que na área de saúde vocês também passem por isso. A gente precisa deixar muito claro os termos do que é, que isso não é isso, isso é isso. Então, elaborar o glossário como técnica de pensar é importante, e depois o jogo vem como um exercício de revisão, né, já mais dinâmico, engajado, para a gente fazer algo diferente, que você vai aprendendo enquanto está brincando, e nem percebe que está aprendendo. Cristina, tem que ter o glossário. Você cria o glossário primeiro. Quando você vai criar o jogo, não tem nada o que criar. Você só faz escolher o glossário dentro dos que você tem ali na página. Quando você diz ok, pronto, o jogo está criado. Um único glossário, eu posso criar os 4 jogos.
Agora, claro que o conteúdo vai estar repetido, porque o glossário, a fonte do conteúdo é uma só, que é o glossário. Vera diz, na turma de reprodução humana, ama palavras cruzadas. Ficam com alegria com as crianças e nós, professores, satisfeitos. É verdade, Vera. É verdade. Tente o Forca, tente o Sopa de Letrinhas, o Milionário, porque todos eles são assim. Basta fazer o glossário. E se o estudante cria o glossário, melhor ainda. Era isso, gente. Então, acho que agora vocês vão disponibilizar aí o link, né, da avaliação. Acho que corri um pouquinho. Espero que tenha sido assim, interessante, que a tarde tenha sido boa, produtiva. E vamos avançar mais. Uma maravilha, Lanara. Eu adorei seu workshop. De tudo um pouco, teve substância teórica, exemplificações, muito bacana mesmo. E a gente espera poder fazer com você a oficina que você diz, como usar o RNP e o Google Meet. Os recursos tecnológicos dessas plataformas que a gente usa, e agora mesmo eu estava testando ali o Jamboard, né? Tem muitas possibilidades, mas aí a gente precisa dos exemplos e tal, né, para descobrir as coisas. Muito bom, parabéns, querida. Vou deixar o pessoal falar, porque ainda tem avaliação e tudo. Passo para as meninas. Muito obrigada, Lanara, sem palavras. Muito bom mesmo. Eu que agradeço, é sempre muito bom. Aprendi tanto hoje. Oi, professora. Agradeço também, aprendi demais. Também acho que é necessária uma outra oficina, né? Muito bom. Gente, eu coloquei aí o link de acesso à nossa avaliação. Hoje é o nosso último encontro, né? Tem um formulário muito rápido, 5 minutos vocês preenchem. Se vocês não puderem fazer agora, também não tem problema, porque nós vamos enviar por e-mail, porque tem alguns professores que não participaram hoje, né? E estiveram nos outros encontros, não puderam estar aqui hoje. E é isso, tá? Vocês estão vendo aí, né? E a opinião de vocês é muito importante, viu? Para a gente poder pensar em novas abordagens, né? O que foi útil, o que realmente ficou a desejar, como é que a gente pode melhorar também. E para vocês, né, professores do ISC e da Faculdade de Medicina, mas para os outros professores também, porque essa é a segunda etapa do projeto e teremos outras unidades que serão atendidas. Então, certamente será uma referência, né, essa experiência aqui. Ok? Vamos abrir nossas câmeras para nossa foto. Agradecer, espero que tenha sido útil, gente. Obrigada ao longo dessas 4 semanas. Obrigada, professora Lanara. Obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Eu aprendo demais sempre. E aí, claro que a gente vai, isso aqui é só o fiozinho, né? Agora tem que fazer lá dentro da unidade. Pronto. Ih, Adão, faltou luz lá. Faltou luz, Adão. Não, ele acho que ele está mostrando aí o pôr do... Faltou luz, ainda não acendi a luz. Lanara, tudo bem, minha querida? Tudo bem, meu querido. Saudades. Pois é. Gente, agradecer ao meu diretor e a minha coordenadora que estão aqui presentes. Eu cheguei atrasado, viu, Sandra? Sim. Quando eu fiz o Moodle com Lanara e Carminha, foi no ano que os gêmeos nasceram. Uhum. Aí tinha as tarefas, eu fazia as tarefas de madrugada atrasada, eu fiz até recuperação do Moodle. Mas eu passei, depois ela entendeu, eu passei. Mas desde esse tempo que eu sou amigo dessas meninas Legal. não, dessas colegas aí. Bom, ela já falou. muito obrigado, Lanara, viu? Meu muito querido, eu que agradeço. Eu estava envolvido aí com as coisas da eleição no hospital, não pude chegar mais cedo, porque são muitas frentes de trabalho, mas eu vim prestigiar você, que é uma querida mesmo. Cristina, eu já agradeci no outro dia. Sandra e Vivian, por essa participação maravilhosa, essa possibilidade que abre caminhos na nossa escola, para a gente ver se deixa de ser professor por intuição e passa a ter alguma competência para isso. Aí, essas meninas lá da pedagogia, né, Sandra? Que eu falo, atravessa a rua, povo, vai do lado de lá, pede socorro a quem sabe.
Ai, que Obrigado. legal, Adão. Você Obrigada, meu professor. querido. está no Cadê o escuro, povo hein, para fazer Adão? a prova, a Eu- foto? Eu também Pode ter a estava no foto? escuro, Peraí, acendi porque a luz, tomei um eu choque. vou acender a luz aqui da minha varanda. Peraí. Ah, Gente, eu queria acenda. agradecer, Lanara, né, apesar de não ser da medicina, me chamaram por você estar comentando a respeito de anatomia. É uma ferramenta muito boa, não falo que não é, só não acho que seja uma ferramenta boa para a medicina que dê uma noção de dissecção, de uma cirurgia, uma topografia, uma noção mais profunda, né? Com aquilo lá que eu comentei, né? Seria bom para, não é bom para medicina, para odonto, para fisioterapia, que tem uma necessidade mais acurada de anatomia. Mas para as demais, como eu comentei, temos mais de 1.300, de 1.300 a 1.500 alunos por semestre. Então, para os 1.300 é excelente, né? Tanto é que eu já até comentei, por ser da CAPES, né? E aumenta o score também nosso da CAPES, de uso, mas é maravilhoso. E você, pela sua ousadia de estar numa disciplina que não é sua, né? Exato, eu achei espetacular, né? Parabéns. Parabéns, Sabrina, Obrigada. parabéns a todos, parabéns, Sandra, né? Professora Vera, Sumaia. Foi joia. Em novembro, nós vamos fazer um seminário do nosso programa como um todo, do Forped, a PDU, e vamos falar de ensino híbrido. Vou convidar vocês, viu? Lanara vai estar presente, convite feito. Obrigada. Sempre uma Porque excelente oportunidade. é o futuro que nos aguarda, gente. É do ensino híbrido. Temos que discutir sobre isso. E sabermos trabalhar. Então, vamos lá. Lanara, muito obrigada. Espero mesmo contar com você. Eu que Já agradeço. fez, Vivi, a foto? Minha foto. Ah, sim, eu tô aqui. Cadê a foto? Um momento. Peraí. Todo mundo. Tem umas 1, 3, 6, 7 pessoas. Só. Mas bora lá. Os penetras também pode ligar? Pode. Não tem penetra aqui. É para todo mundo. Vocês vão me perdoar, mas eu não vou ligar a câmera. Vou Viu? continuar da forma como estou. O seu nome ali em cima para a Sumaia. Vai sair o meu nome. Pronto, eu vou tirar agora. Espera aí, Tá. Vai lá. estou começando. Pronto, acho que vai. Ah, não, ainda não. Tá carregando. Pronto, olha ela aí. Pronto. Você cortou o cabelo, foi, Thelma? Cortou. Tem tempo que eu não te vejo. Pois é. Muito obrigada a todos. Ela e até só o falou. próximo encontro. Até o próximo. Até a próxima, Valeu, gente. gente. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada Até a o todos. próximo, em novembro. Novembro É. não, vai ser em dezembro. Acho que é 6 de dezembro. Eu acho que é. Mas eu Tá aviso certo, a vocês. Cris. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Valeu, Tchau. Cris. É.